Quando eu estava ali, me chamaram para ir falar numa rádio, testemunho. E eu fui. E a rádio, ela tinha frequência no Chile, Uruguai, tudo próximo ali. E eu contei o testemunho. E quando eu fui para casa do pastor que tinha me hospedado, o telefone começou a tocar, dizendo: pastor, o testemunho do câncer da moça, tem gente do Chile ligando, dizendo que foi ali tocado, foi curado, e começou a chegar o testemunho. Naquele dia, no altar secreto, o Espírito Santo veio e falou: lembra a promessa. Eu disse que a tua voz alcançaria multidões, eu não disse que era você. Através dessa frequência hoje, a tua voz, ela alcançou as multidões. E o Espírito Santo de Deus falou: eu cumpro as minhas promessas. E aquele dia eu glorifiquei a Deus, porque Ele não falha, Maranhão. E desde então eu vivo para glorificar o Senhor. E Ele disse que um dia a gente iria cuidar de um povo, mas eu sempre tive muito medo, porque conheço a palavra e sei que eu procuro fazer tudo na obediência. E eu dizia: Senhor, eu só aceito cuidar de um povo se meu marido for o pastor, porque eu sou um vaso frágil. Embora eu amo fazer a tua obra com muita garra, ele precisa ter um chamado, porque jugo desigual não tem como. E nós saímos de uma congregação que a gente estava, e estávamos em casa orando, e o meu marido, ele trabalha na Ebara. O improvável aconteceu. Meu marido estava trabalhando lá, um rapaz que ele nem tem muito contato, entrou no setor que ele estava e falou: Bruno, eu sonhei com você. Aí ele falou: rapaz, o que você sonhou? Ele falou: eu sonhei que eu estava me arrumando com a minha esposa para ir para um culto, e eu dizia para ela: a gente vai numa outra igreja hoje. E saí, quando eu cheguei nessa igreja, estava no altar, tinha uma mão grande, e eu não via quem era, e você estava de joelho no altar, e descia um óleo sobre a tua cabeça. E você dizia: eu não quero, mas a voz dizia: mas eu te separei, eu te capacito, eu te chamei. Meu marido começou a chorar. Que lindo. E nós estávamos vivendo esse impasse, porque o medo são vidas, são almas. Quando ele chegou em casa, ele disse: a gente vai abrir o Ministério Profético Aviva, vai fazer 3 anos esse ano. Partiu dele, então. Partiu. Aquilo que você tinha medo, né? Porque você até tinha o desejo, sim, né? Mas era totalmente improvável, sem o apoio dele. Sim, porque meu marido é tímido. Olha só. E como que ele trabalha essa timidez hoje? Hoje ele prega, ele pastoreia, os obreiros da igreja obedecem à voz dele como pastor. A nossa igreja tem crescido ano a ano, vidas, e não é uma ilusão, porque eu levo a palavra de Deus muito sério. E a Bíblia diz que eu vos chamei para que vocês deem fruto e os vossos frutos permaneçam. Sim. Então eu sempre tive uma visão de que tem que vir, e eu prego lá na igreja assim, né, que Charles Spurgeon, quando ele começou, ele é conhecido o príncipe dos evangelistas, né? E todo mundo fala: nossa, eu quero pregar como ele. Só que quando ele começou a pregar, diz que onde ele dobrava o joelho, o Senhor falou para ele: você quer pregar meu evangelho? Quero, então começa pela tua casa. Então eu sempre me identifiquei muito, porque antes de eu ganhar almas fora, primeiro toda a minha família foi salva. Meus tios, meus primos, minha cunhada, minha sogra. E o Senhor foi salvando primeiro. Então o evangelho para mim, ele começou primeiro dentro da minha casa. E as pessoas, tem muitas pessoas que falam: ah, mas Jesus não teve voz em Nazaré. E isso é um equívoco, porque a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, seguiram Jesus o tempo todo. Tanto que a carta de Tiago que está na Bíblia é Tiago, irmão de Jesus, não Tiago, discípulo. Sim. Então, quando eu leio Tiago, eu penso: Tiago, ele tem alguns segredos que nenhum discípulo tem, porque ele cresceu com Jesus. Com certeza Jesus falou para ele: Tiago, a língua precisa ser refriada, porque a língua, ela contamina todo um corpo, porque ele vai escrever esses conselhos para nós, né? Sim. É ele também que vai escrever: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que antes disso está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ponto e vírgula. E depois, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então aí eu aprendi que para resistir às ciladas de Satanás, primeiro eu preciso estar debaixo da mão de Deus.
preciso estar sujeita à vontade de Deus. A minha vida ela precisa estar em total, em completa obediência. E aí o Senhor fez isso. Então, por isso que eu tenho Jesus no meu lar, culto doméstico, a gente faz até hoje dentro de casa primeiro. E foi isso que eu pedi para o Senhor. E olha, um dia você vai lá. A nossa igreja é uma igreja 100% familiar. Vem o marido, a esposa, os irmãos, os tios, os filhos. Diz que a igreja tem a cara do pastor. Porque aos 12 anos você começou com um projeto de família. Deus já estava te conduzindo aí para um ministério de família. Sim. Mas como foi isso? O teu esposo veio do trabalho, né? Falou que o colega de trabalho tinha tido sonho. E como foi para abrir a igreja? Eu já tinha ovelhas. As minhas ovelhas começaram a fazer culto na área da minha casa. Um dia um pastor falou assim para mim: se você não abrir uma igreja, a tua casa vai virar uma igreja. E não é pastor que escolhe ovelha, é a ovelha que escolhe pastor. A gente começou um projeto com o pé no chão, a gente não abriu, não alugou nada. Começou o culto na área de casa. E a área começou a encher, e a encher, e a encher, com a mesma alegria, com o mesmo fervor, o mesmo jeito que é na área, é hoje nos cultos. É uma adoração do início ao fim. Deus separou pessoas que aprenderam mesmo a adorar. E os milagres de cura são incontáveis. O Senhor curou estéril na igreja, o Senhor libertou das drogas, do vício. O Senhor continua fazendo uma sequência daquilo que Ele sempre fez. E eu louvo a Deus por isso. Essa é quem eu sou. Glória a Deus. E é para isso que a gente vive. E os teus tios que te levaram à igreja quando você tinha 3 aninhos, né? Conta um pouquinho mais deles. Então, a minha tia Nena tá comigo, ela é missionária na igreja. Nossa, hoje tem minha prima Yeli, filha dela, que também é líder do Ministério Infantil. E agora o meu tio Hélio, em 2020 o Senhor levou no Covid. Ele tem uma parte importante do meu testemunho que eu pulei. Quando minha família decidiu fazer um propósito por mim, quando os médicos me desenganaram, o meu tio ele liderou essa equipe de oração. Ele disse: nós vamos subir no monte para orar pela vida da Priscila. E toda quinta-feira, durante 1 ano, não choveu no monte que eles subiam para orar. Quando eles se arrumaram, eu me levantei e falei: vou também, porque eu ainda estou viva. E é por mim. Mas nunca me fizeram ficar em casa. Eles aceitaram a minha vontade de buscar a Deus. Sim. E naquele dia eu lembro que subimos e meu tio fez a primeira oração. E quando meu tio fez essa oração, ele disse assim: Manaioma, Deus, todas as bênçãos que o Senhor tiver reservado para mim, eu não quero receber. Mas restaura a saúde da minha sobrinha, porque ela é um instrumento nas tuas mãos. E através da vida dela, eu sei que muitas famílias vão ser salvas. Eu costumo dizer assim, que se isso não for amor, o céu não é real. Porque meu tio perdeu tudo. A diabetes fez meu tio perder os rins. Meu tio perdeu a visão. Mas eu nunca vi ele perder a fé. Ele não perdia culto, ele glorificava a Deus. Ele não conseguia mais dirigir. E o Senhor foi restaurando a minha vida, a minha sorte. Então eu sentia dentro de mim e o meu ministério foi crescendo. E o Senhor foi cuidando pessoas. Então eu tinha dentro de mim que o Senhor ia me usar do como Ele queria e que eu ia conseguir devolver aquilo que o meu tio estava perdendo. E um dia, em 2020 mesmo, quando começou o Covid, que eu falo que foi a mesa de Deus, todo mundo sentou, todo mundo parou, né? Porque aí só o Senhor que podia reger tudo e rege até hoje. A gente fez um culto na casa do meu tio Hélio. Meu tio Doni estava morando em Curitiba, veio pra cá. Foi o nosso último culto familiar com todos nós juntos. E naquele dia eu falei pro meu tio assim: tio, você tem noção da oração que você fez? Tudo que você perdeu? Ele falou: eu faria de novo para ver o Senhor usando a tua vida. E eu tinha dentro de mim: eu preciso dar uma casa pro meu tio. Eu preciso orar para ele ser curado. E quando meu tio ficou com Covid, eu orava a Deus assim: Senhor, faz na vida dele. E Deus disse não para mim. E
E o Senhor... Meu tio ficou vivo por 2 meses, internado no hospital estadual. Minha tia, a esposa dele, morreu também com 21 dias. O Senhor nos revelou. E quando meu tio estava ali, resistindo, entubado, um pastor também, Marcos, ele acordou no Hospital das Clínicas, no Centrinho, eu acho, né? E ele pediu para ele me ligar. Um outro pastor que estava em outro hospital. Outro hospital. Também em coma. Isso, acordou entubado. Do coma. Do Covid. E ligou para vocês. E pediu o telefone para me ligar. E quando ele me ligou, ele disse assim, Pastora Priscila, um anjo me visitou e pediu para falar para a irmã que o Senhor vai levar o servo dele. Só que as suas orações o Senhor tem respondido, por isso que ele ainda tem vida. E eu senti naquele momento o amor, porque uma coisa é a gente ter certeza que Deus nos ouve na nossa fé. Uma coisa é você ter certeza que Deus te ouve e Deus fazer questão de falar isso para você. Eu estou ouvindo as suas orações e elas têm chegado a mim. E aí a gente, sabe o que eu entendi nesse dia? Até ministrei essa semana essa palavra mesmo. Eu entendi nesse dia o que Jesus viu na alma daquela mãe, a viúva de Naim. Ele viu a alma dela sofrendo. A Bíblia diz, e Jesus viu, se compadeceu e disse, mulher, não chores. Porque Jesus, ele compreende a nossa dor de uma tal maneira, e mesmo ali ele estava com o propósito de levar o servo dele. Mas a dor da minha alma fazia ele se compadecer e falava, deixa ali. Ele faz isso por nós, né? Esse é Cristo, esse é Jesus, essa é a pessoa do Espírito Santo. E naquele dia eu falo para minha família, quando a gente conhece a Bíblia, o Senhor sabe. Eu fui ele dizia, deixa o Senhor fazer o propósito. Chorei muito e todos nós nos preparamos, né? Nós oramos durante todo o Covid no muro do Hospital Estadual, todos nós, uma equipe bem linda mesmo, por todo mundo ali, orando a Deus. E eu não orei para Deus fazer a vontade dele. Eu falei, Deus, o teu servo tem crédito contigo. Lembrei do rei Ezequias. Ouve a oração do teu servo. E essa palavra me chama muita atenção, de Isaías 38, porque o profeta, ele chegou para Ezequias e falou, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. E virou as costas. E quando ele virou as costas, ele estava no meio do pátio e o rei já estava fazendo a oração. Diz que ele virou para a parede e falou, o Senhor sabe que eu sou reto, que eu temo ao Senhor. Chorou muito, a Bíblia diz, e chorou Ezequias muitíssimo. Aí o anjo parou Isaías e falou para ele, volta, porque eu vou acrescentar mais 15 anos na vida de Ezequias. Você diz para ele que eu ouvi a oração. E a audição é um sentido. Porque se eu estiver indo embora, virar aqui e as portas se fechar, e a senhora me chamar, eu vou ouvir, mas eu não vou te ver. Para eu te ver, eu tenho que voltar e vir aqui. Aí ele diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, mas eu vi as lágrimas dele. Naquele dia Deus falou para mim, quando vocês oram, eu ouço, mas quando há uma lágrima, porque a lágrima ela é algo que a gente não sabe, ela é de dentro para fora, então é espiritual. E quando uma lágrima é derramada, a oração ela é transformada de uma maneira que a gente não sabe expressar. Então, o Senhor falava comigo, quando você chora, vocês choram. Eu vejo aquilo que vocês não conseguem me falar. Então, eu falei, Senhor, vê lá o seu filho. E o meu tio melhorou, acordou, teve alta da UTI, estubaram ele, abriram a tráqueo, ele acordou e eu saltava aquele dia, tendo a certeza que o Senhor ia dar vida para ele de novo. Mesmo que a minha tia já tinha ido embora. E levei minha mãe dia 28 de outubro de 2020 para ficar com ele, na alta. Ela fez uma ligação de vídeo. Eu falei, tio, você é forte, eu e o meu irmão. Você vai sobreviver. Aí ele disse assim, filha, o tio tá lutando, mas tá difícil. Minha mãe desligou o telefone.
Era próximo das 5 e pouquinho da tarde, ela me ligou e meu tio, o senhor tinha levado ele. E disse que ele levantou a mão para cima, fechou a mão e dormiu. Então o Senhor veio e ele foi para o repouso, porque o Senhor me fez entender que eu não devia nada, era um propósito. Então foi muito difícil aceitar essa... Eu não digo que foi difícil aceitar, mas a gente não está preparado para perder. Mas isso faz parte da nossa maturidade espiritual, da nossa caminhada com Deus. A gente ganha e a gente perde batalhas. E em todas elas Deus tem um propósito. Às vezes tem pessoas que podem não entender o que está passando agora, mas é como Jesus disse para os discípulos, o que acontece hoje vocês não vão entender, mas lá na frente vocês entenderão. Meu tio foi em 2020, em 2021 a Aviva nasceu. Isaías 6 começa assim, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele era tio do profeta Isaías. Sim. E ele já era profeta, do 1 ao 6 Isaías era profeta. Só que Isaías, ele era um profeta que ele falava do externo. Ai de ti, até o 6. Aí no 6, ele começou dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. E aí ele disse, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e eu vou padecer. Aí diz que Deus permite um anjo com uma tenaz de fogo purificar os lábios dele, e diz para ele assim, hoje o teu pecado foi perdoado, porque o perdão do nosso pecado, ele acontece, eu creio, diariamente através do sangue da cruz. Porque Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. E a Bíblia não diz que vai ficar de fora aquele que comete pecado. A Bíblia diz que aquele que pratica iniquidade. Porque pecado e iniquidade são coisas totalmente diferentes. Porque o anjo disse para Isaías, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi removida. E daquele dia em diante, o ministério de Isaías foi quem foi, né? O profeta messiânico, porque viu a glória de Deus. E o Senhor falou isso comigo em 2021, porque mesmo ali na minha dor, o meu Moisés, o meu líder espiritual, o meu exemplo, meu tio, a pessoa que eu tinha vivido mais referências, né? Ali no Monte orando 1 ano, a senhora imagina a quantidade de coisa que o Senhor revelou pra gente ali. Monte é lugar de amigo. Foi coisas sobrenaturais. O Senhor abria o céu. A gente viu, as crianças viram. Foi o poder de Deus mesmo. Então essa perca, eu falei, Deus, e agora? Como que eu faço a obra? Como que continua Jesus no meu lar? Como que eu continuo pregando para famílias? E aí o Senhor colocou a Aviva, que eu digo que é um bebê, nasceu no coração dele. Então, no ano que o Senhor tirou minha referência espiritual aqui na terra, ele se revelou a mim de uma maneira sobrenatural. E às vezes, como eu estava auxiliando, era pesado, irmã Nayoma, fazer a obra muitas vezes. Mas hoje, a gente pensa, nossa, liderar a igreja. Hoje eu vivo o jugo é suave, o fardo é leve. Porque estar no centro da vontade de Deus nos completa. É leve, não me cansa, porque eu sei que eu estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse, fazendo exatamente o que Deus quer que eu faça. Glória a Deus, que história linda, que testemunho lindo. Cura, né, milagres, muitos encontros com Deus, ouvir a voz de Deus. Isso desde pequenininha, né? Desde os 3 aninhos de idade, quando você sentiu ali a presença poderosa do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastora Priscila. Amém. Nós temos aqui um bottom, né? Esse bottom tem o símbolo do programa. E eu gostaria de entregar a você, tá? Amém. Não só mais
é uma convidada, mas uma membro aqui do programa, tá? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve e até mesmo ministrasse uma oração, né, para as pessoas que agora estão diante de, às vezes, um lar devastado, né, diante de um casamento que está à beira de um divórcio, e que não está compreendendo muitas das vezes o agir de Deus em meio a tudo isso, porque tudo que vê, tudo que enxerga é caos, mas Deus também habita, né, no caos para transformar o caos em bênção. E é o momento em que nós devemos confiar. Amém. Irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, eu quero que, através desse testemunho de vida, você possa olhar para Cristo. Porque só em Jesus nós encontramos verdadeiramente alívio, paz, salvação. A Bíblia diz que quando Jesus ele recebe a notícia da morte de João Batista, ele fica triste, então ele entra no barco e vai para o outro lado do mar. E quando ele chega do outro lado do mar, tem uma multidão ali esperando para ouvir Jesus falar. Então, naquele momento que era para Jesus ter ali, João Batista era primo de Jesus, de descanso, de luto às vezes, de reflexão, a Bíblia diz, e ele se compadeceu, né, em Mateus 6, daquela multidão. E ele começou a ministrar a palavra, a curar enfermos, a salvar as pessoas. E quando já estava chegando no finzinho do dia, os discípulos disseram para ele, mestre, despede a multidão porque já fim do dia e eles estão com fome. Aí Jesus falou, não, vamos dar para eles o que comer. O que vocês têm, né? O que tem de comer? Ele disse, Senhor, nem 200 denários alimentaria toda essa multidão. Então, quando chega nessa pergunta, às vezes o Senhor quer falar com a gente, mas quando a gente vai orar, nós temos o hábito de apresentar a Deus aquilo que nós não temos. Às vezes você tem vivido o teu ministério todo e orado todos os dias falando para Deus, Senhor, eu não tenho esse recurso, Senhor, eu não tenho paciência, Senhor, eu não tenho mais esperança, Senhor, eu não tenho mais saúde, não tenho mais jeito, os meus sonhos não vão se realizar, eu não consigo ser transformada, mas eu quero ser um instrumento e voz de Deus profética na tua vida para você entender o que Jesus fez naquela hora. Ele disse, o que vocês têm? O Senhor está perguntando para nós, não é o que a gente quer, é o que você tem. E aí um menino, a Bíblia diz que ele tinha 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens e mulheres e crianças? Na mão do menino era 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus alimentou uma multidão. E isso o Senhor ministrou no meu coração e eu aprendi que toda situação adversa que nós podemos passar na nossa vida, aquilo que eu tenho, o que eu descobri que eu tinha era o louvor. O Senhor me disse que não é meu, é dele, então se é dele, eu devolvo para ele. Então, o que você tem? Quando Moisés chegou na frente do mar, ele clamou a Deus e Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Toca o mar, estende a tua mão. Então, o que você tem? Se você for fazer uma oração hoje ainda, e eu creio que nós iremos fazer, ore assim, Deus, o que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos. O que eu tenho, eu vou multiplicar para o teu reino. Porque aquilo que você tem nas mãos de Jesus pode alimentar muitas multidões, pode mudar muitas vidas. Então é o momento de nós nos posicionarmos e pararmos de dizermos para o Senhor aquilo que não temos e que Ele pode nos dar, mas colocarmos diante do altar do Senhor aquilo que nós temos, porque hoje eu louvo a Deus por uma família salva, por uma igreja santa, pela oportunidade de conhecer pessoas como a irmã Nayoma, a irmã Débora que está aqui e outras pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, porque eu sempre entreguei para o Senhor aquilo que eu tenho. Então, eu quero declarar sobre a tua vida a cura nessa hora. Quero declarar a restauração. Quero declarar lares salvos.
Eu quero declarar filhos libertos. Quero declarar sobre mães que não têm sabedoria para educar, para cuidar, para amar os teus filhos, para direcionar e administrar o teu lar. Eu quero declarar homens salvos, homens santos, porque homens posicionados, homens salvos, homens santos, são igrejas saudáveis, famílias santas e famílias salvas. Que em nome de Jesus, embora na ótica hoje as pessoas digam não tem mais jeito, eu creio na palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então eu quero declarar sobre a tua vida. Entregue para ele, porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E não espera ficar tudo bem. Com câncer, louve ao Senhor. Com dor, louve ao Senhor. A porta está fechada, louve ao Senhor. Se a porta abrir, louve ao Senhor. Tá tudo difícil. Se posiciona, toma a tua cruz, porque o Senhor Jesus vai enviar um Simão Sirineu ainda hoje, se você crê, e você vai chegar aonde ele te prometeu, com as marcas da vitória, porque Jesus no corpo glorificado, ele já não tinha a marca dos açoites, ele já não tinha a marca da coroa de espinhos, mas ele subiu aos céus com a marca dos cravos nas mãos. Por isso que Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque só quem tem marca está caminhando para a salvação. Eu digo isso para vocês e declaro que quando eu olho a cicatriz enorme da cirurgia que o Senhor me fez, eu digo, eu trago no meu corpo a marca de Cristo, de um Cristo que cura, que restaura e que em nome de Jesus vai tocar a tua casa, a tua vida, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por você nos acompanhar até aqui. Esse foi o Encontro com Deus de hoje. Te esperamos semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.